A reforma continua. Quem está acompanhando essa série, levanta a mão assim. Está sendo fantástico, gente. Está me impactando muito essa série. Muito mesmo. E nós estamos celebrando exatamente esses 500 anos da reforma protestante, né? Um momento em que, em 1507, ali, Martim Lutero, ele levanta as 95 teses, né? Devido às suas indignações com aquilo que fizeram com a palavra de Deus na sua época. E ele traz alguns fundamentos, né? E, claro, esse tema, além de ressuscitar, fazer ressurgir aí esse ponto histórico, ele também nos remete a outro momento, né? Aquilo que nós devemos estar trazendo todos os dias para nossas vidas, uma reforma diária. Nós precisamos dessa reforma dia após dia, momento após momento. Precisamos trazer reforma para a nossa mente, para o nosso coração, para as nossas emoções, para o nosso corpo. Então isso é para nos lembrar realmente que precisamos estar em constante transformação e mudança. Isso é algo que Jesus ele quer muito forte. E nós vimos na semana retrasada, no nosso primeiro encontro nessa série, nós vimos que, na realidade, Lutero, ele desenvolveu alguns fundamentos, ou ele retirou da Bíblia alguns alicerces que fundamentam essas 95 teses e a palavra de Deus. E o primeiro fundamento, alicerce que nós vimos, foi o sola fide, que fala que somente a fé, fala comigo, fé. E essa fé é uma fé genuína. Uma fé centrada em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. E esse fundamento ele fala que somente através da fé em Jesus nós somos salvos e temos o perdão de nossos pecados. Na semana passada nós vimos o sola escritura, não é, que fala somente as escrituras. Fala comigo as escrituras. E aí nós vimos que durante muito tempo existiam muitas bulas, tratados, muitos acordos, existiram muitos ditos por pessoas que estavam no alto clero naquela época de Lutero e que se faziam maiores do que a própria palavra de Deus. E a história conta, e nós sabemos muito bem disso, de que a Bíblia ela quase não era lida. Na realidade, ela era lida apenas por um pouco número de pessoas do alto clero ali que poderiam ter acesso, enquanto que a grande massa não tinha essa possibilidade que nós temos hoje, de ler a palavra em tantas traduções, em tantas versões, e de uma forma tão genuína até mesmo nos nossos celulares. Então aquele povo ele perecia por falta de conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. E essa foi a indignação, porque Lutero, ele na realidade, ele disse assim, como pode a palavra de Deus ser o sustentáculo de toda uma fé e apenas poucas pessoas poderem ler? Então, ele declarou que somente as escrituras, elas poderiam revelar o senhorio de Jesus e o plano da salvação para nossas vidas. E hoje nós vamos falar de mais um fundamento importantíssimo, tal qual os outros. E ele fala que é solos Christus, ou seja, somente Cristo. Fala comigo, Cristo. E aí somente Cristo, ou melhor, somente por Cristo, ou então somente através de Cristo nós encontramos a nossa salvação, encontramos a vida, encontramos a paz, encontramos a alegria, encontramos o sucesso de viver, encontramos a alegria de existir. Somente em Cristo nós podemos dizer somos salvos. Somente Cristo, ele é o intercessor e o mediador entre Deus e os homens. E por que Lutero levantou esse tema? Porque naquela época as autoridades da igreja, elas tinham uma voz muito acima da palavra. Então o que as autoridades eclesiásticas daquela época da igreja, elas falavam, eram mais verdadeiras do que a palavra de Deus. E aquilo começou a suscitar um momento de grande indignação para Lutero e seus contemporâneos, onde eles disseram, não, isso aqui basta, ninguém é maior do que Cristo. Hoje, graças a Deus, fala comigo, graças a Deus. Irmão, graças a Deus, hoje nós não precisamos mais, e na realidade nunca precisamos, mas devido aos impulsionamentos de seres humanos que não compreendiam a palavra, estavam cegos, muita gente acreditou que precisava de alguém, de um padre, de um papa, de um bispo, ou até mesmo de um pastor, para poder se chegar a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. A palavra de Deus fala que nós temos livre acesso a Jesus. A palavra de Deus fala que através de Jesus nós podemos encontrar essa salvação, e você não precisa de mim para chegar a Ele. Você não precisa do pastor Costa Neto para chegar a Ele. Você não precisa de um líder do GC para chegar a Ele. Você simplesmente pode chegar no secreto diante de Deus e dizer, Senhor, cura as minhas feridas, transforma a minha alma,
muda a minha realidade. Eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo. Muito obrigado, Senhor. Isso por quê? Porque Jesus, ele pagou um preço na cruz. Jesus, ele pagou um preço que eu e você não podemos pagar. E por isso ele nos dá livre acesso a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, meu irmão? Porque Jesus, ele é o cara. Jesus, ele é imensurável, incomparável. E existe um versículo bíblico que ele fala exatamente isso, eu queria compartilhar contigo. Abre tua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: não há salvação em nenhum outro, fala comigo, outro. Pois debaixo do céu não há o que, gente? Nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe um outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, hoje em dia existe um grande desafio que a humanidade tem enfrentado. Em todo momento o ser humano está tentando se salvar. E por diversas vezes a salvação que o ser humano busca não é nem a salvação para a vida eterna, mas é a salvação de situações corriqueiras da sua vida. Tentam se salvar de um relacionamento falido, tentam se salvar de uma doença, tentam se salvar de um problema na empresa, tentam se salvar de diversas maneiras. E a busca dessa salvação começa a levar as pessoas a buscar qualquer tipo de opção. E isso é muito perigoso, porque isso começa a nos levar a entender que a salvação, ela não está em Jesus. Então as pessoas, elas começam a não mais procurar esse Deus que dizem acreditar, elas começam a não mais procurar essa solução que está em Jesus, porque elas começam a pensar e acreditar a responsabilidade das salvações em si mesmo, nos seus conhecimentos, nas suas lógicas e nas suas formas de pensar. E isso é uma mentira, porque somente a salvação em Jesus. Eu não sei que tipo de problema você tem passado, eu não sei como é que está a sua situação, na realidade eu não sei talvez quem você seja. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer problema, do que qualquer doença, de que qualquer desafio. O nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar ou imaginar, meu irmão. Jesus, Ele existe, Ele é real e Ele está aqui no meio de nós, e cabe a mim e a você vivemos essa realidade pela fé em Jesus, acreditando na sua Escritura, acreditando que somente através dele nós temos a salvação. E aí Lutero, ele chega de uma maneira fenomenal, ele fala uma frase assim que é excepcional, ele fala assim: Jesus, ele é o centro da Bíblia e a circunferência da palavra. Ou seja, Jesus, ele é a própria palavra, e ele dá a medida exata do que a palavra é, do que ela pode fazer. E muitas pessoas, elas têm vivenciado uma realidade reduzida daquilo que elas poderiam viver. Alguns não têm alcançado curas, alguns não têm conseguido se estabelecer numa vida emocionalmente saudável. Por quê? Porque elas estão vivenciando um tipo de fé que é abaixo daquela que Deus fala que podemos ter. Ora, se eu acredito que Deus, ele é todo poderoso, e aí vem, claro, da nossa incapacidade de pensar tal qual Deus pensa, da nossa maneira finita de interpretar as coisas, que nós tiramos a nossa medida. E a grande pergunta hoje que eu quero trazer para você: com o que você está medindo as suas coisas? Você está medindo a partir da tua régua, ou você está medindo a partir da trena de Deus? Deus, ele tem uma medida muito maior para a sua vida, para que você possa respaldar tudo aquilo que você precisa. Meu irmão, eu quero dizer que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, ele cura um câncer, um tumor e uma AIDS. Eu quero dizer que o mesmo Deus que cria uma formiga, ele cria um universo inteiro em outra galáxia. Porque Deus é Deus, porque Deus pode todas as coisas, Ele existe para sempre, amém. Deus é verdadeiro. E é interessante porque um outro contemporâneo de Lutero, chamado Zwingli, né? Ulrich Zwingli, ele fala uma frase também muito interessante. Ele diz assim: Cristo é o cabeça de todos os cristãos, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto.
Sem a cabeça, o corpo está morto. Não existe como viver a vida sem Jesus, porque somente Jesus nos dá a capacidade de viver. E aí o motivo de vermos tantas pessoas vivendo uma vida pesada, uma vida cheia de fardo, uma vida confusa, uma vida perturbada mesmo, uma vida sem aquela paz interior, uma vida onde tudo é problema, onde tudo ele vê escuro, onde tudo ele vê enganação. A própria palavra de Deus fala que se os teus olhos forem bons, o que é que fala a palavra? Todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, em quão trevas habitarás? Ou seja, a palavra ela nos traz a revelação desse Criador, desse Deus Todo-Poderoso. E aí eu quero ler com vocês, na realidade, um versículo que vai embasar o que a gente vai estar conversando hoje também. E aí, abre tua Bíblia aí em João 14:6. Na realidade, eu quero que todos nós vamos ler juntos. Então vamos lá no 1, 2, 3, vamos ler aqui do telão, tá bom? 1, 2, 3. Respondeu Jesus: eu sou. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. É interessante perceber que todos nós, e vale a pena a gente pensar muito nisso, todos nós queremos ter realizações na nossa vida, e é normal. Queremos ter uma casa própria, queremos ter um casamento saudável, um noivado, um namoro, queremos estar bem com as finanças, queremos ser bem-sucedidos profissionalmente, queremos ser equilibrados emocionalmente, queremos ter um cachorrinho, um gatinho, queremos tantas coisas, queremos mudar até o mundo inteiro, ajudar as pessoas, enfim, as eleições são muitas. Mas encontramos diante dessa população, desse universo todo, aquelas pessoas que hoje dizem assim: Jorge, eu não tenho conseguido viver uma vida de realizações. Na realidade, eu tenho lutado muito. Eu tenho tentado fazer tudo o que eu posso, mas parece que tudo dá errado. Parece que nada está funcionando. Parece que a minha vida ela não anda como a do meu vizinho. Até porque a grama do vizinho sempre é mais verde, não é, gente? E é interessante porque esse grupo de pessoas, ele não tem experimentado essa realidade de realizações, porque ele não tem vivido em um caminho pelo qual Deus colocou para eles. Jorge, em que sentido? Eu quero dizer que se nós estamos passando por tribulações, a tribulação é uma dor, sim ou não, gente? Tribulação é uma dor. E a dor é um grito de Deus, onde Deus quer te ajudar. Deus não coloca a dor em mim e você, mas Ele quer nos ensinar com a dor. Que muitas vezes somos nós mesmos que proporcionamos essa dor na gente. Então o que acontece? Quando nós sentimos uma dor no corpo, é sinal que talvez nós não estejamos cuidando bem do nosso corpo. Estamos sofrendo consequências disso. Por outras vezes, podemos estar sofrendo dores emocionais em nossos relacionamentos. E esse grito de dor que Deus dá: ei, muda de direção, ei, para de fazer isso, ei, para de pensar assim. É um sinal que você precisa ter para que você possa começar a mudar a sua história. Talvez você esteja sentindo a dor das finanças na sua vida e você está desfrutando, aliás, nem desfrutando, você está realmente vivendo lastimavelmente uma vida onde você tem somente se endividado e não tem conseguido sair desse mundo, desse labirinto. E talvez essa dor para você seja hoje dizendo assim: ei, eu tenho algo melhor para você, mas você só vai desfrutar desse algo melhor se você mudar a sua mania, se você mudar o seu comportamento, se você mudar a sua maneira de pensar. E a boa notícia que eu tenho para você, se esse é o seu caso, é que existe uma esperança para você. Que esse não é o fim de tudo, esse não é o ponto final. Deus não está permitindo que a tua história se acabe, mas pelo contrário, Deus hoje Ele decide colocar em ti um novo começo, uma nova estação, um novo período. Deus Ele decide colocar diante de você um novo brilho no teu olhar para dizer: meu irmão, você não está sozinho, você pode me buscar todas as vezes, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu guia, eu sou o teu pastor, eu tenho a vida que você precisa, então tudo o que você quiser
quiser, você não precisa buscar nas coisas. Para de buscar felicidade, porque você só será feliz quando você buscar aquele que criou a felicidade, aquele que é a felicidade. E esse é o motivo pelo qual as pessoas vivem infelizes. Esse é o motivo porque as pessoas têm se lamentado, porque o desejo de todos nós aqui é que nós queremos ser felizes. Mas aí nós estamos parando e pensando racionalmente como o humano pensa. E assim, bem, eu quero chegar naquela caixa de som, então o que eu vou fazer para chegar na caixa de som? Não, eu preciso procurar aquele que criou tudo e que tudo sabe. Dentro dessa população, desse universo, também tem um outro grupo de pessoas que hoje pode estar aqui, que diz o seguinte: não, Jorge, minha vida está tudo ok, está tudo caminhando. Eu tenho me sentido realizado. Tem sido até tudo bem para mim. Apesar de alguns desafios, eu tenho conseguido andar, eu tenho conseguido ser alguém que eu queria ser. E para você eu também tenho uma notícia boa. As coisas podem melhorar. As coisas elas podem crescer ainda mais. As coisas elas podem multiplicar. Você pode ser mais bem-sucedido do que você é. Mas a verdade é que para todos esses dois grupos e para todos nós que estamos aqui, o grande segredo é que somente Cristo ele dá a resposta verdadeira. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade e somente Cristo é a vida. Então hoje, para que nós venhamos entender um pouco como é que essa relação de que somente Cristo é real na minha vida, porque é uma coisa que precisamos perguntar. Será que Cristo está sendo o fundamento da minha vida? Será que somente Cristo, e aí se eu perguntasse aqui, inclusive eu talvez, levantaríamos a mão, não, somente Cristo. Deixa eu falar, carregar uma Bíblia debaixo do braço não quer dizer que somente Cristo está sendo a minha verdade. Vir para a igreja não quer dizer e fecha dizendo que Cristo é o meu caminho. Não. Na realidade eu preciso fazer indagações, me questionar e entender se Ele está sendo realmente tudo que eu digo que Ele é para mim. Você concorda comigo que eu preciso ser equilibrado na maneira com que eu falo e o meu objetivo final? Aquilo que eu faço e a forma que eu quero chegar lá no final, eu preciso ter uma harmonia com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, e aí sim eu consigo chegar lá. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer hoje para todos nós é: para onde você pensa que está indo? Olha para a pessoa mais bonita do teu lado aí e pergunta para ela assim: para onde você pensa que está indo? Agora olha para a pessoa do outro lado e diz assim: desculpe, porque eu não te achei tão bonito assim. Brincadeiras à parte. Para onde você pensa que está indo? Para onde nós pensamos que estamos indo? E naquele contexto ali, Lutero, aquele povo, achava que ia para um lugar depois que morresse. Ia para o purgatório. Quem ouviu falar de purgatório aqui? E o purgatório vem da palavra purgar, que significa limpar exaustivamente, significa esvaziar. E através da compra das indulgências, ou seja, a venda do perdão do pecado, essas pessoas que estavam, entre aspas, que achavam que o purgatório, que é um lugar entre o céu e entre o inferno, elas iam ter sua pena reduzida ou quitada plenamente, porque elas teriam comprado um papel dizendo que realmente estaria sendo quitado toda a dívida do pecado delas. E na realidade Lutero, ele passa por isso, ele fica atormentado, porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, pelo contrário, fala que somente através de Cristo nós alcançamos a vida eterna. Somente através de Cristo nós podemos alcançar o céu. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende que a nossa vida ultimamente ela é muito corrida. Nós estamos na geração do fast food, onde tudo é para ontem, onde que as respostas têm que ser rápidas, as informações precisam chegar, ser processadas, porque senão eu perco tempo, senão tudo acaba, senão eu morro. E isso faz com que nós tomemos decisões apressadas, faz com que nós tomemos decisões abreviadas e faz com que nós venhamos errar muito mais vezes do que nós poderíamos errar. Sim ou não, gente? Sim. E isso é um terror para a gente.
Porque nós começamos a escolher coisas na nossa vida que não contribuem para me levar ao local que eu quero chegar. Sim ou não, gente? Sim. Então a minha pergunta aqui hoje é também: o que é que realmente importa para você nessa vida? O que é que você tem buscado realmente fazer no teu dia a dia? Aquilo que você tem feito no seu dia a dia tem contribuído para você chegar aonde você pensa que está indo? Porque esse é um grande mistério. Existem pessoas que querem ir para o lugar, mas estão se comportando de uma maneira que leva para outro lugar. E isso acaba roubando a vida de cada um de nós. E a nossa vida é preciosa, o nosso tempo é raro. Nós precisamos parar e dizer assim: o que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que realmente eu posso fazer? Porque, gente, vamos ser bem sinceros, tudo é muito legal se fazer, trabalhar, constituir família, ganhar dinheiro. Mas será que as coisas que nós estamos buscando na nossa história, elas realmente vão valer a pena? E no final de tudo nós vamos dizer: poxa, ainda bem que eu fiz tudo o que eu fiz, porque foi um sucesso. Olha o que fala um grande sábio, na realidade um rei, que teve tudo no mundo. Um grande rei chamado Salomão, onde ele pode constatar que as coisas desse mundo, elas não valem quanto Deus vale. Abre em Eclesiastes capítulo 1, versículo 3 e 8. E Salomão fala o seguinte, ele na realidade lamentando, né? Porque ele foi entender só depois que buscar as coisas desse mundo não valiam a pena do quanto buscar a Deus vale. Ele fala: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver e nem ouvidos de ouvir. A minha pergunta é: para que tipo de vida você tem caminhado, gente? Para que tipo de vida você tem caminhado hoje em dia? A palavra em Mateus, ela fala o seguinte, capítulo 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, de Jesus, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O grande questionamento aqui, o grande levantar do pensar hoje aqui, é sobre se o que você está fazendo está produzindo o resultado final que você está querendo levar. Porque Deus, Ele promete uma vida eterna. Uma vida eterna para você. Quem quer ter uma vida eterna? Levanta a mão. É uma pergunta besta, né? Porque todo mundo quer ter uma vida eterna. Mas eu preciso perguntar por quê? Porque será que você que quer a vida eterna está fazendo algo para a vida eterna? Será que você está trazendo Jesus para o centro da tua vida e produzindo frutos eternos na tua história? Ou será que você está se enganando e dizendo: ah, legal, eu vivo a vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da forma como eu penso, e no final vai dar tudo certo mesmo? A pergunta: será que vai dar? E se não der, será que vai dar para voltar e consertar? A segunda pergunta que eu quero trazer hoje aqui para a gente é: o que está te dirigindo? O que é que está te dirigindo? Qual é a motivação? Qual é o combustível que te move? Naquela época de Lutero, o povo estava sendo dirigido pelas indulgências, ou seja, eu compro uma indulgência e eu ganho meu perdão. Eu sou purificado, eu sou remido por aqueles pecados, até da minha família. Só que eles eram dirigidos por dois tipos de sentimentos: pela culpa e pelo medo. A culpa em si era a culpa porque eles sabiam que erravam, então caiu uma culpa e uma condenação para cima deles. E o medo é exatamente por quê? Porque eles não sabiam se iam conseguir alcançar o céu, a vida eterna. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a culpa. E o que é a culpa na realidade? A culpa é viver
eternamente ou bastante tempo no passado. Viver naqueles momentos que você blasfemou, que você pecou, que você adulterou, que você mentiu, que você roubou, que você praticou a desonra com teus pais. E aí, esse passado sendo vivido hoje, aqui, ele não me permite viver o aqui e agora. O que acontece? Meu pensamento está lá atrás. Poxa, como é que eu fiz isso? Ah, meu Deus, nunca vai me perdoar, eu não consigo me perdoar. Ah, eu não consigo esquecer aquela pessoa porque tem uma mágoa, tem um ressentimento, tem uma falha, tem um negócio que eu estou preso lá atrás, eu não consigo caminhar para frente. Só que o grande problema de viver aqui no passado, além de não conseguir viver o aqui e agora no presente, é que eu vou influenciar o meu futuro. O meu futuro vai começar a ser prejudicado porque eu estou lá atrás. E aí eu começo a viver um tormento de ansiedade, porque eu não sei o que vai ser do meu futuro. Por quê? Porque eu não estou no presente. Eu não consigo planejar, eu não consigo ver, eu não consigo acreditar, eu não consigo sentir, porque eu estou preso a um sentimento do passado. E aí o meu futuro, ele começa a ser o quê? Uma replicação, e ele começa a ser uma continuação do meu passado, que vai me levar para um ciclo vicioso de vida. Isso acontece, isso é muito comum na vida de muitas pessoas. O segundo é o medo. Muitas pessoas hoje podem estar sendo guiadas, dirigidas pela culpa, mas também pelo medo. E o medo devido a quê? Devido a experiências traumáticas. Devido a experiências frustradas da vida, o medo ele acaba o quê? Paralisando você. Você não consegue se movimentar. Você não consegue andar. Você perde a oportunidade na vida. Você não consegue crescer na sua vida. Você não consegue modificar nada porque você tem medo de dar um passo e se errar, o que vai acontecer comigo? E você não consegue trazer a vida para você. Você não consegue trazer a vida de Deus para você porque você está preso. E você prefere ficar no conforto, apesar dessa zona de conforto ser muito dolorosa às vezes, mas você está acostumado com a dor. Afinal de contas, é tudo que você conhece, é aquilo. Então, para que sair desse lugar, já que eu sei que sofrer já é pelo menos suportável aqui, e se eu arriscar e sofrer mais lá na frente, só que no momento que você deixa de arriscar e ir lá para frente, você deixa de viver a vitória que Deus tem para você. Você deixa de experienciar o poder de Deus na sua vida, você deixa de viver a realidade que Jesus tem para ti. Outras pessoas, elas estão presas também no que os outros pensam, naquela mania de agradar os outros. É interessante porque quando eu falei sobre a culpa, Jesus ele falou algo assim: os teus pecados estão perdoados. Deixa eu falar uma coisa para ti. Os teus pecados estão perdoados. Ei, você não entendeu? Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados, querido. Mas não é pelo que você fez ou por quem você é, mas sim por aquele que criou todas as coisas e que resolveu derramar o sangue dele, do justo, para purificar a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus fala que no perfeito amor não existe medo. Não existe medo no perfeito amor. Quem é o perfeito amor, gente? Quem é? Quem? Jesus. Ou seja, quando eu estou nele, quando eu vivo por ele, quando eu me envolvo nele, quando eu me existo nele, então o medo ele desaparece. Por quê? Porque eu sei que eu sou mais do que vencedor. Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu sou a pupila dos olhos de Deus. Eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu sei que Ele é o meu Senhor. Eu sei que Ele é o meu protetor. Eu sei que Ele é o leão da tribo de Judá. Eu sei que Ele é meu advogado. Eu sei que Ele é meu juiz. Eu sei que Ele é o carpinteiro que me esculpe. Eu sei que Ele é a minha porta. Eu sei que Ele é o pão da vida. Eu sei que Ele é a água da vida. Eu sei que Ele é o grande eu sou. Eu sei que Ele é e que Ele é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja. E eu não preciso buscar mais resposta em ninguém. Eu não preciso mais buscar a resposta em nenhuma pessoa, porque Ele se torna o centro da minha vida. Ele se torna tudo o que eu preciso, o meu norte, a minha bússola, a minha âncora, a minha ressurreição. Ele se torna real. Jesus, Ele é real. Ele está aqui.
Ele está aqui. E hoje, nesse culto, Deus vai fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas aqui, já está fazendo. E cadeias estão sendo quebradas nesse momento aqui. Eu quero dizer que hoje Jesus ele vai ressuscitar pessoas que estavam mortas espiritualmente. Eu quero dizer que nesse culto aqui, Jesus ele vai fazer viver um pensamento de vida extraordinário. E talvez você que hoje se encontra aqui e que se encontra cético, eu vou dizer para você, Deus vai se revelar hoje no final para você aqui desse culto de uma maneira tão grande que você não vai se conter. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é maior do que a lógica. Ele é maior do que a razão. Existem coisas que nós nunca vamos compreender. Eu, por exemplo, fui uma pessoa dependente de drogas muitos anos. Uma pessoa que teve overdoses e comas. Uma pessoa que à noite chegava no quarto, colocava um travesseiro na cabeça para abafar o choro. Que por 2 vezes tentou suicídio. Que viveu em depressão. Que teve uma doença que os médicos falaram que era incurável, a fibromialgia, onde eu sentia dores 24 horas no meu corpo, todos os dias. E hoje, para a glória e graça de Deus, hoje eu sou salvo. Para a glória e pela graça de Deus, eu estou curado. Eu não sinto mais dor no meu corpo. E eu tenho visto dezenas e dezenas de pessoas sendo curadas da mesma forma e os médicos não entendem. Vai explicar. Nem Freud explica. Mas a palavra de Deus ela fala. E ela explica que Ele tem o poder. E Ele pode fazer todas as coisas. Inclusive na sua vida. Se e somente se você abrir a porta do seu coração. E deixar com que todas as barreiras e religiosidades sejam extintas e você possa dar a oportunidade de que essa palavra, que um mero homem como eu, uma mera pessoa como eu, possa estar transmitindo, porque o que é valioso não é o mensageiro, mas é a mensagem. A mensagem ela é poderosa, a mensagem ela é valiosa, e ela muda, transforma, e ela cura. A última pergunta que eu gostaria de estar trazendo para vocês a primeira pergunta foi: para onde você pensa que está indo? E nós entendemos que o nosso destino final precisa ser o quê? A vida eterna. Fala comigo, vida eterna. Segunda pergunta é: o que está dirigindo a sua vida? E precisamos entender que não pode ser o medo, não pode ser a culpa, não pode ser a vontade de agradar a todos, mas precisa ser o próprio Jesus que dirige a minha vida. Última pergunta é: por onde você está indo? Qual é o caminho que você está traçando na sua vida? Quantos caminhos você tem tentado, hein? Quantas batidas de cabeça você tem dado? Quantas portas fechadas você tem se tacado? Quantas decisões você tem visto que não têm sido as melhores da sua vida? Eu costumo dizer que as minhas melhores decisões, os meus melhores planos, as minhas melhores estratégias me levaram a usar drogas. Mas no dia que eu resolvi abrir mão dos meus planos, das minhas estratégias, das minhas vontades, depois que eu decidi abrir mão de tentar resolver a minha vida com a minha própria força, e no dia que eu disse assim: Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais, foi o dia que minha vida foi transformada, meu irmão. Foi o dia que eu abri a minha vida por completo e eu pude ver o poder de Deus tocando a minha vida. E eu experienciando coisas que eu nunca pensei que ia experienciar nela. Sabe? Eu quero, na realidade, mostrar para vocês um vídeo, pequeno vídeo, que simboliza o modelo da salvação que o homem tem e a de Deus.
E aqui é o homem, buscando os seus caminhos, nas suas formas. E Deus de uma forma muito simples, porém poderosa. Sabe, eu paro para pensar quanto nós, seres humanos, vamos precisar apanhar na vida para aprender que o verdadeiro caminho não é o nosso, mas o verdadeiro caminho é Jesus.